Só com o cupom FBOTECO você ganha até R$ 100 de bônus para apostar na KTO. Tá esperando o quê? Link na descrição. Eu lembro que quando a ESPN perde os direitos pra Warner, da Champions, né? Pra Turner, né? Da Champions, pra Turner. Eu me lembro que eu não gostei. Eu falei, não é possível. Você em 90% Por quê? Porque a gente era filho de ESPN, a gente cresceu vendo aquilo, a gente adorava como que a ESPN tratava o evento, etc e tal. E aí, hoje, vai ter licitação daqui a pouco aí. A gente não quer, eu não quero que aí volte pra ESPN. Eu quero que continue com vocês. E outra, você virou a voz da Champions. E outra, vocês conquistaram um público ao longo desses anos pela cobertura, pela qualidade dos profissionais, pela maneira como vocês tratam o evento, o pós, o pré. O jeito que vocês tratam o negócio, assim, é de uma maneira que a gente não imaginava. Vocês imaginavam que vocês iam fazer com essa qualidade? Sim. Primeiro que assim, a ESPN fazia muito bem, tá? Uhum. A ESPN fazia muito bem. Eu também assistia na ESPN, eu também, sabe, bato palmas pra eles até hoje, mesmo sem a Champions, sabe? Tudo lindo o trabalho que eles fizeram. Pô, a ESPN tem um nome, uma marca, um negócio que fantástico. Então, eu sou fã dos caras e fui, inclusive, na época de rádio, quando era repórter de rádio, parceiro da ESPN várias vezes, em várias coberturas. Ainda a ESPN, sem o apoio da gringa, ESPN que se virava aqui, era ESPN Brasil, Trajano e tal. Pô, era uma época, eles eram guerreiros. E não digo que não sejam, mas é porque naquela época não tinha grana, não tinha... Eu cobri a Olimpíada de Atenas junto com eles. Deles me ajudarem com estrutura, de ajudá-los. Então, parte técnica, os caras se viravam, os caras eram batalhadores, os caras eram guerreiros mesmo. E você via isso. Isso transparecia no ar, sabe? Os caras estavam indo pra brigar contra os grandes. Porque eles estavam lá brigando contra Globo, que nem se fala, e Band, na Olimpíada de Atenas. Então, os caras são maravilhosos. Mas a gente, cara, a gente tinha um negócio, ainda tem, muito sério. A gente pegava cada oportunidade e fazia dela a salvação da empresa. Que provavelmente até era. Eu não sei porque eu não assinava o cheque. Mas provavelmente até era. Então, a gente internamente era vendido, nós vamos fazer a Copa do Nordeste. Cara, a Copa do Nordeste vai ser o maior negócio que essa empresa já viu. Nós temos que chegar lá e arrebentar. Então tinha um sentimento de instinto de sobrevivência mesmo. A gente não tinha o direito, a gente não tinha uma outra bala de prata. Tudo que a gente pegava para fazer tinha que ser o melhor possível. Porque senão seria um dinheiro que a gente não podia desperdiçar. A gente não podia pagar lá X nos direitos da Copa do Nordeste e não dar o retorno. Tinha que dar o retorno. Senão a gente não ia sobreviver no meio dos grandalhões. E quando vem a Champions, a gente já tinha passado por diversas dessas. A gente já tinha vivido vários momentos de... Tava cascudo, né? A gente tava cascudo, cara. A gente tava pronto pra... Pô, a gente brigou pra entrar nas operadoras mostrando o Mundial de Handball. Mostrando o Mundial de Handball. Uma coisa é você brigar pra entrar nas operadoras com a Champions. Outra coisa é você brigar com o Mundial Feminino de Handball. E nós brigamos. E teve ligação pra cacete pras operadoras querendo... Olha, eu quero ver a final de Handball. Onde é que vai passar? A gente só tava em uma. Se não me engano, na Claro, que ainda não era junto com a NET. Com NET, né? E a Claro era por parabólica também, que nem a Sky. E então tinha Claro, NET, Sky, tinha Vivo, TV, a gente tava só na Claro, enfim. E, cara, a gente fez a gente fazia o que a gente podia com o que a gente tinha. E o que a gente ia ter era um negócio muito grande. Muito grande. Então, quando a gente pegou a Champions, a gente tinha certeza que a gente ia fazer um negócio... E a gente já fez nessa Champions que a gente não mostra ao vivo. O que a gente fez nessa final de Champions foi um negócio muito... E essa me deu confiança. Quando a gente fez essa cobertura, eu falei, pô, a gente realmente vai fazer um negócio... Porque até sair do papel,
Você não sabe, né? Uhum. Eu não sou chefe, eu não sou... Não sei se a gente vai ficar mostrando o jogo pela TV, né? Não vamos viajar, não vamos... Não sei como é que vai ser, se vai ter correspondente ou não. Eu não me meto também nas coisas, eu fico na minha. Mas quando a gente vai pra Europa League, a gente foi fazer a final da Europa League e a gente veio direto pra Berlim. Chegamos 10 dias antes da final da Champions. O No Ar com o André Henning era diário, não era ainda um programa de entrevista semanal, que passou a ser depois. Ele era um programa diário. Eu tinha lá à tarde uma hora que nem é muito parecido com o que é hoje a live do André Henning. Sim. Mas geralmente com um convidado, falando das notícias do tal. E a gente fazia o programa ao vivo de Berlim, cara. Fizemos um programa uma semana ao vivo de Berlim direto. Inclusive nessa semana, o Blatter acontecem as prisões. Lá na... José Maria Marinho, todo mundo vai pro vinagre. O Del Nero sai fugido. É nessa época que vocês entrevistaram o Neymar, exclusivo, também? Ou não? Não, foi depois. Foi depois. Confere pra mim se não é a prisão dos caras. Aquele... Dá uma olhadinha pra mim se não é 2015. Tem algum negócio grande na FIFA que acho que é a prisão dos caras. E a gente fica ali naquele negócio, pô, será que a Monique era repórter, será que a Monique não tinha que ir pra Suíça pra, né, ver isso? Não, fica aqui e tal. E aí o Zico anuncia a candidatura dele à presidência da FIFA. No Ar com o André Henning. Caralho. E a gente alugou uma casa, a gente empresa, né? Eles alugaram uma casa muito perto do Estádio Olímpico de Berlim. Então a gente tinha um cenário, o cenário era o Estádio Olímpico de Berlim. E a gente fazia de lá os programas da semana. A gente chegou lá antes de quem tinha direitos para transmitir ao vivo a final. E aí a gente faz. Aí ali eu senti, cara, nós vamos fazer um negócio... Porque por mais que lá não fossem os maiores equipamentos de última geração, drone, o cacete, era guerreiro, sabe? A gente se virava com que... A gente não foi para fazer uma cobertura gastando. Não, nós fomos para fazer uma cobertura como a gente estava acostumado a fazer. Fazendo das tripas coração. Mas uma cobertura focada em ser a melhor que já tinha sido feita. E aí, a gente nesse dia, a gente faz o pré-jogo ali nessa casa. Saímos a pé. Foi isso, né? 2015. Eu, Zico e Vitor Sérgio saímos a pé pro estádio. Vamos lá na nossa posição. Eu gravo o áudio, porque a gente não tinha nem a posição nossa, a gente tinha a nossa posição, não tinha posição técnica. Era só para quem fosse fazer ao vivo. Eu levo o equipamento que grava o áudio, que transmite pro Brasil. Tinha uma gravação local e tinha uma gravação já no Brasil, que os caras já sincavam com a imagem, porque exibia à noite. Eu era o técnico de som. Ô, Zico, fala pra teste aí. 1, 2, 3. Desce, fala pra teste. Eu organizei ali, gravamos, narro o jogo, saímos correndo. Eu desmonto o equipamento, boto na mochila e tal. Descemos e vamos fazer o pós-jogo lá nessa casa, com visão pro Estádio Olímpico. E ali foi a nossa apresentação pra UEFA. E as pessoas, pô, com o Zico nem se fala, né? Pô, vocês são os caras que vão agora transmitir pro Brasil. Pô, Zico, tal, não sei o quê. Aí a gente ficou lá praticamente 15 dias com o pessoal da UEFA, entre final de Europa League, que foi na Polônia, e final de Champions. Então foi ali que eu falei, nós vamos fazer um negócio bem feito. E modéstia à parte, eu acho que, até por comodidade, a ESPN não tinha concorrência. Eles tinham lá a quantidade de concorrentes, de correspondentes dele, tinha, né, a gente chega e dá um... Porque na primeira temporada a gente tem 9 correspondentes. Nosso pré-jogo é um negócio de louco. Ainda é. Mas dos 9 tem 5 lá, eu acho. Tem o Fred, o Beckler, a Tati, a Clara, o Arthur. Mas antes tinha Londres, tinha a Alemanha, tinha... Enfim. E a gente, cara, então a gente fez um negócio... Foi na marra mesmo. Eu acho que a visão que a galera tinha, 90% era que nem você. Putz, vai sair da ESPN, quem são esses caras? Ainda tem. A galera que morre de saudade da ESPN e que vem, vocês não sabem nada, vocês não sabem fazer isso, saudade da ESPN. Tomara que volte pra ESPN. Tem bastante. E ok, cada um tem o seu gosto. Direito de gostar. E como que é ser a voz da Champions pro Brasil, assim?
Pô, cara... Você até conversava com a irmã do Cristiano Ronaldo. Conversava com o próprio Cris. Com o próprio Cristiano. Pô. Mas agora o Cris saiu, né? Foi pra Arábia e eu... Não, eu não me considero a voz da Champions, honestamente. Mas vai marcar uma época sem do caralho. Sem dúvida. Eu acho que daqui a um tempo, quando tudo isso acabar e olhar pra trás, vai estar lá marcado como uma das vozes da Champions, como o Galvão foi a voz da seleção brasileira por décadas, como, enfim... O Guga é a voz do FIFA nesse tempo, o Thiago foi outro tempo, e como... né? Mas assim, eu sou uma das vozes. Eu sou uma das vozes da Champions, porque eu sou narrador de quem tem o direito da Champions. Se amanhã o direito da Champions sair da Turner e for pro... Da Turner não, da Warner Brothers Discovery e for pra X, não necessariamente eu serei mais a voz da Champions, né? Então... Eu sou uma das vozes da Champions e morro de orgulho, cara. Morro de orgulho porque tô junto com um time bem legal e consegui marcar, assim, uma época bem bacana. Não é todo mundo que vai poder... Até hoje foram 14 finais de Champions. Muitas em loco, muitas em loco ao vivo, muitas ao vivo sem ser em loco, né, por causa de pandemia. Muitas nesse esquema de... até narrar em loco, mas reprisar à noite, e muitas narradas daqui que foram reprisadas à noite. Mas desde 2010, quando a Inter é campeã, então 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 2, 3, se escalado eu for, nessa ou em outra qualquer, será minha 15ª. Então, são 14 finais de Champions. Não é todo mundo que tem isso no currículo, né, cara?